acho eu. Muito bem, então vamos lá. Como eu vos disse, não era bem para ser esta apresentação, mas é o que há. E começar por mais uma vez, agradecer o engagement que a comunidade tem. É muito giro, eu agora estando na equipa de produto, que realmente ver e volta e meia fala-se da comunidade dentro da equipa de produto, que é realmente uma comunidade com impacto. Creio que está no top 10 de comunidades de Power BI no mundo. É isto, só dar-vos mais uma vez um agradecimento por aparecerem e por tornarem esta comunidade ativa e especial. Começando antes de ir à apresentação, falarmos um bocadinho sobre novidades. É uma coisa que eu gosto habitualmente de o fazer. Mais uma vez, quem já me viu a fazer isto, é um pouco a minha perspectiva destas novidades. Podem não ser as mais interessantes para vocês, mas é aquilo que é a minha opinião pessoal, digamos assim. A primeira, que eu acho que é bastante interessante, que tenho ideia, e depois eu confesso que às vezes já confundo o que é que está ativo, o que é que não está, mas pelo menos no meu tenant de Playground que eu tenho, ainda não está ativo. Tenho ideia que está a ser, se não, vai ser lançado garantidamente nas próximas semanas, se não já esta semana. É o Cross-Tenant Data Set Sharing. Isto é bastante interessante, porque até aqui, sempre que um cliente, um tenant, quer partilhar um dataset com outro tenant, é necessário que a pessoa do outro tenant altere uma propriedade na query string para poder ver o dataset, ou mesmo a pessoa do outro tenant, se quiser utilizar o Power BI Desktop para ligar este dataset. Há uma forma, mas também é um bocadinho complicada na autenticação, de alguma forma forçarem o tenant secundário. Isto vai ser bastante simplificado, ou seja, neste momento, se eu quiser partilhar um dataset com outro tenant, eu simplesmente partilho e esse dataset vai aparecer no tenant do outro cliente como um dataset normal. Outra coisa que também vai acontecer é o B2B Discover, que é isto na componente, por exemplo, de serviço. Vai acontecer que, deixa eu ver se por acaso o link não está bem, aqui, na componente de serviço, eu consigo facilmente ver todos os datasets que foram partilhados comigo por outros tenants. Ou seja, isto facilita imenso a colaboração entre tenants e entre empresas. Imaginem isto, por exemplo, um hospital disponibilizar a SPMS dados, ou uma SONAI disponibilizar aos fornecedores a sua faturação. Desde que toda a gente tenha Power BI, e hoje em dia é rara a empresa que não tenha Power BI, isto vai facilitar imenso essa proliferação de analytics entre as empresas. Por isso, acho que é uma setting bastante, uma feature bastante interessante, e que garantidamente teve bastante trabalho até chegar até aqui. Acho que vai permitir fazer aqui coisas muito giras. Outra, Horizontal Fusion, e esta é uma espécie de mágica na performance, em que isto parece uma coisa muito simples, mas posso-vos dizer que isto por trás tem para lá algoritmos daqueles de rocket science autênticos. Ainda não é perfeito, ainda tem aqui uma série de coisas para melhorar, nomeadamente quando utilizar, por exemplo, colunas diferentes nos filtros, utilizar expressões mais complexas, mas isto pode e está, até porque nós temos acesso à telemetria e existem queries que simplesmente vão de 23 segundos para 4 segundos. E há aqui um exemplo no blog post. Ou seja, o que estamos a falar é, imaginem que eu tenho uma query que está aí sob a mesma tabela e a fazer diferentes filtros. Ou seja, eu quero expor, por exemplo, numa tabela uma métrica para cada país com o número de eventos para cada país. Isto que acontece é que ele
sem o Horizontal Fusion, ele faz, neste caso, são 6 queries ao Storage Engine. Se nós estivermos a falar num modelo de import e mode, ou seja, em que está tudo em memória, ele vai fazer essas 6 queries, mas basicamente ninguém vai notar porque os queries vão ser na ordem dos milissegundos, vai ser tudo muito rápido. Mas quando estamos a falar, por exemplo, de Direct Query, portanto, ligaram Databricks, ligaram SQL, ligaram Snowflake, um Data um Cloudera, o que for, um Storage Engine Query pode facilmente demorar 3, 4 segundos. Agora imaginem, eu tenho 6 vezes 3 a 4 segundos, tenho uma query de 30 segundos. Com o Horizontal Fusion, o que acontece é que, como na verdade é tudo sobre a mesma tabela, ele em vez de fazer 6 queries, só vai fazer um. Tal como vocês podem ver, que é um trace feito com o DAX Studio. E isto, lá está, sem vocês terem que fazer nada, podem, de repente, o vosso report de Direct Query ter uma otimização de 200, 300%. Se ainda assim vocês tiverem destas situações e não virem um impacto na performance, também pode fazer sentido vocês olharem para o DAX e tentarem fazer com que este Horizontal Fusion esteja ligado. E como é que o devem fazer? Devem tentar simplificar ao máximo as expressões. Por exemplo, podem ter aqui algumas técnicas de por exemplo, imaginem que tem um filtro numa outra coluna, de alguma forma criar uma tabela temporária para depois conseguir fazer um igual. É complexo, muitas das vezes é muito através do trial and error, mas definitivamente pode compensar. Por exemplo, Horizontal Fusion, algo garantidamente a terem atenção. User Culture, finalmente, ok? Finalmente existe uma DAX function que vocês podem usar, que vos vai dar a cultura e a língua do cliente, ou seja, e o que é a User Culture do cliente? É aquela que vem por defeito do browser, ou aquela que vocês configuram nas settings do Power BI, ou seja, quando vocês abrem o Power BI, tem aqui e vão às settings, ou seja, isto é por utilizador, existe aqui um language, em que eu posso escolher qual é a língua que eu quero para o Power BI. Ou seja, o que é que isto vos vai permitir? Isto permite, finalmente, vocês terem, por exemplo, um relatório multilíngua sem terem que estar a obrigar o utilizador a mudar um filtro. Porque vocês podem pegar neste User Culture, usar, por exemplo, field parameters, ou usar um filtro por defeito na tabela, ou no report, para mostrar os dados de acordo com a língua do cliente. Finalmente, porque é algo que demorou algum tempo a ser feito, tem a ver com as questões premium e shared. Ainda não funciona em shared, ou seja, em Pro, isto só funciona se tiverem datasets premium. Isto tem a ver com questões de infraestrutura. Podíamos estar aqui horas a falar sobre isso, mas neste momento é só premium, mas ainda assim, para quem tem premium para user, premium capacity, garantidamente é de grande utilidade. Outra grande novidade é a nova App Experience. Tenho a certeza que a maior parte de vocês já ouviram falar sobre isto. Isto é finalmente conseguirem ter uma Power BI App a ser distribuída para para toda a empresa e depois, por exemplo, mostrar diferentes relatórios a diferentes pessoas, a diferentes audiências. É uma feature que ainda está em preview. E eu sei, tem aqui 2 grandes defeitos. Um deles é, se vocês fazem um upgrade, não podem voltar atrás. Por isso tenham cuidado. E há aqui algumas coisas que... só há aqui uma coisa que tem sido temos recebido bastante feedback dos clientes negativo, que é a falta do save a copy. Ou seja, para quem utilizava numa Power BI App, vocês conseguiam, o utilizador final conseguia gravar uma cópia no seu personal workspace ou no outro workspace, que é uma cópia daquela app, e customizar o relatório. Essa feature ainda não está, vai estar quando pelo menos à data de GA, mas neste momento ainda não está, e é uma das grandes missing features. Mas ainda assim, para quem principalmente quer evitar aqueles truques de andarem a criar múltiplos workspaces com diferentes reports e depois a partilhar múltiplas apps,
isto pode simplificar imenso a forma como vocês distribuem os vossos relatórios, porque conseguem ter uma app com múltiplas audiências e definir segurança e de uma forma segura a esconder e mostrar esses reportes. Depois, eu estou aqui a debitar, depois posso parar aqui um bocadinho para questões antes de avançarmos para a sessão, está bem? A próxima, outra grande release foi a disponibilização de server properties a nível do workspace. Isto é particularmente importante para quem vem, por exemplo, de projetos de análise de services, sejam on-prem, sejam em Azure Analysis Services, em que estas propriedades estavam expostas, e no Premium, sendo um serviço SaaS, vocês não conseguiam ter controle sobre elas, neste momento já o conseguem. Nem todas as propriedades estão aqui listadas, existem algumas propriedades que vocês podem querer usar e podem no tentar fazer simplesmente, mesmo que elas não estejam expostas, que é esta parte aqui do blog, vocês podem na mesma modificá-las, e isto tem aqui settings bastante interessantes. Por exemplo, uma delas que pode ser, que é usada de uma forma muito recorrente é os timeouts. É vocês definirem, por exemplo, olha, eu na minha capacidade, eu se tiver um dataset a fazer um refresh por mais do que uma hora, não é normal. É porque há ali um bug ou há ali um erro e isto vai me estar a consumir capacidade de CPU e depois vai gerar throttling. Então eu vou definir um timeout a dizer eu não quero que nenhum refresh corra por mais de 30 minutos ou corra por mais de 60 minutos. Vocês conseguem o fazer, entre outras settings que também estão aqui expostas. Mas definitivamente é algo que é importante vocês saberem, principalmente para quem vem e está em projetos de migração de análise de serviços para a cloud. Por último, uma das minhas favoritas, porque esta é uma das minhas APIs favoritas, que é a API que vos permite, ou seja, a REST API de Power BI, que vos permite executar queries DAX sobre datasets. É muito interessante esta API. Acredito que vai ser cada vez mais o futuro, terem aqui endpoints REST para interagirem com os vossos datasets em vez de utilização de XMLA. No entanto, isto tudo funciona muito bem quando estamos a fazer coisas, vamos chamar, normais. Por exemplo, uma coisa que vai correr de hora em hora, 15 minutos. Se estivermos a falar, vocês terem scripts ou aplicações a correr aqui queries de segundo a segundo, ou seja, em escala, esqueçam a REST API, a coisa não vai escalar. E o meu colega, o Kayan Croft, fez um blog post precisamente a falar sobre isto. A razão pela qual ele fez este blog tem a ver com clientes que, basicamente, começaram a utilizar aquela REST API e a bater num conjunto de limites, porque elas não foram feitas, não foram pensadas para cenários de ter, por exemplo, a executar 100 queries por segundo. Não é para isso. Então, para isso, que também tem os seus limites, mas não da mesma forma, vocês devem usar o XMLA endpoint. E se quiserem levar a coisa mesmo à séria, têm que vocês próprios implementar o vosso web service, que vai tratar de caching, vai tratar de uma série de situações para evitar situações desagradáveis na execução depois dos queries sobre os datasets. Por isso, este é um blog post bastante interessante para quem utiliza, seja o XML endpoint, seja os REST APIs, para obterem dados dos vossos datasets. Bem, dito isto, foi assim o meu recap de coisas novas. Não sei se tem alguma questão, alguma coisa que não estava aqui, ou sobre isto que eu falei antes de avançarmos para a apresentação. Há questões? Questões 1, não há questões 2, não há questões 3. Vamos lá. Ainda estão aí, não está? Está tudo. Tem sinal de ver. Temos de estar a acompanhar. Ok, então vamos lá. E com isto tudo, temos esquecido de me apresentar, para quem não me conhece.
Onde é que está o PowerPoint? Aqui. Porque esqueci, porque naquele deck não tem um slide de apresentação. Bem, eu chamo Rui Romano, eu trabalho na Microsoft, sou Program Manager na Power BI Cat Team. Power BI Cat Team é uma equipa dentro da equipa de produto. O que eu vos vou partilhar hoje foi algo resultado de um tipo de trabalho que nós fazemos na Cat Team, que é trabalhar com clientes normalmente de grande dimensão, que têm problemas normalmente bastante complicados, e das duas uma, muitas das vezes ajudar o cliente a resolver o problema, outras das vezes, e maior parte das vezes, e o mais importante do nosso trabalho, é levar esse feedback e esses problemas à equipa de produto para que a própria equipa de produto resolva o problema. Por isso, sobre mim, fui consultor durante muitos anos, fui MVP, sou cofundador deste grupo. Pessoalmente, adoro snowboarding, gosto de gatos, gosto de ir ao cinema. Não sei o que é que gosto mais entre cinema e as pipocas. Acho que normalmente vou ao cinema para comer as pipocas. Gosto de Xbox. E pronto, basicamente, assim, muito rapidamente sobre mim, é isto. E como eu vos disse, esta apresentação de hoje chama-se Power BI Gateway Monitoring, e o objetivo é de partilhar convosco uma solução que foi criada e que entretanto depois deu origem a um projeto open source. Os links são todos nos slides, eu depois partilho os slides convosco, mas também podem encontrar no meu GitHub, eu vou-vos mostrar. Mas mostrar-vos uma solução para, digamos, de uma forma eficiente, monitorizar e também analisar os logs das on-prem gateways. Para quem não sabe o que é on-prem gateway, a on-prem gateway é uma gateway, é um servidor, um conjunto de servidores que são normalmente colocados on-prem, embora também podem ser colocados em Azure ou noutra cloud, que servem, digamos, de ponte entre o Power BI que está na cloud e as vossas data sources estão on-prem. Ou também as data sources também podem estar na cloud, por exemplo, para cenários em que eu tenho as minhas data sources na cloud, por exemplo, um SQL na cloud, mas está todo protegido, ou seja, ele não está exposto ao público. Existe uma VNet aqui no meio e para vocês conseguirem ligar a essas data sources pela VNet do Azure também precisam de uma gateway. Ou seja, as gateways não é só para base de dados para aceder a data sources on-prem, também é para aceder para data sources na cloud quando estas estão protegidas. Embora para essa situação existem outro tipo de gateway, que é uma gateway chamada Managed Gateway, e é Managed Gateway porque é totalmente gerida pelo Power BI, ou seja, vocês não precisam estar a fazer deploy de nenhum servidor. No entanto, tem aqui algumas limitações, são em termos de CPU e de memória, que são as chamadas Managed VNet Gateways, mas também estão limitadas no número no tipo de data sources que vocês podem conectar. Mas, dizia, ou seja, a gateway é um proxy entre o Power BI que está na cloud e as vossas data sources. E o que acontece muitas vezes é vocês, um cliente típico tem uma gateway. Tem uma gateway ou duas gateways e está tudo muito bem. Um cliente atípico, por exemplo, o cliente que originou a eu criar a solução que vim partilhar hoje tinha 35 gateways. Logo aqui, há aqui um grande problema, que é, primeiro, gerir todas essas 35 gateways é de facto bastante complexo. E aceder aos logs dessas gateways também é bastante complexo, porque depois este cliente, na verdade, ele faz outsourcing da administração e do troubleshooting do Power BI, ou seja, não há uma equipa, um cliente enorme, não há uma equipa que trata da administração do Power BI. Há, na verdade, várias equipas, muitas delas consultores, alguns pessoas internas. Então, só o facto, só o aceder aos logs era um problema. Porquê? Porque ninguém da equipa Power BI ou ninguém desta equipa de suporte tinha sequer autorização ou acesso aos servidores, porque os servidores são VMs, as VMs eram administradas pelo IT e a equipa de BI nem sequer toca. Então, sempre que acontecia algum problema com o refresh do dataset,
Alguém tinha que abrir um ticket para a equipa da IT aceder ao gateway server para fazer o export de logs e enviar os logs. Estão a ver horas, para não dizer dias. Eu lembro-me, por exemplo, algo que eu sempre fiz como consultor, e ainda hoje às vezes faço isso, eu lembro-me de perguntar onde é que dói, por isso é que este teste slide chama-se da pain, onde é que dói? Se nós fizéssemos uma coisa, se você tivesse uma varinha mágica, o que é que pedia? Só podia pedir uma coisa. Ele disse, eu só gostava de ter aqui uma solução central em que eu pudesse dar acesso às múltiplas equipas de suporte aos gateway logs de forma rápida, porque muitas das vezes há problemas no refresh que só conseguem realmente ver o que é que se passou olhando aos logs das gateways. Não é muito comum, porque normalmente quando o dataset falha, no erro do refresh já tem lá algum detalhe, mas às vezes, por exemplo, questões de autenticação só se consegue ver nos logs. Por isso foi o que ele pediu. Depois, porque de facto, muitas das vezes, quando os logs chegavam a quem que realmente consegue olhar para os logs, já era tarde, já passou horas, já passou dias, e já era tarde. Depois, outro problema é, e aqui fazendo alguma meia-culpa na equipa de produto, os logs são difíceis de entender. Ou seja, os logs, existe os query logs, existe os mashup logs, existe os report logs, os performance counter logs, e de repente é tanto log que ninguém se entende. A documentação também não é nem sempre expõe tudo, muitas das vezes de uma forma propositada, outras vezes porque é de facto complexo, porque as coisas mudam e estás sempre a documentar, coisas estão sempre a mudar, é de facto difícil, mas é difícil de fazer sentido sobre estes logs, muitas das vezes. E depois, como eu disse, quanto mais gateways vocês tiverem, mais vai doer, porque vai ser muito mais difícil vocês conseguirem de uma forma eficiente perceber o que é que se passa. E às vezes o que é que se passa as gateways estão a ficar mais lentas. O que é que aconteceu? Comecei a ter mais refresh, porque é que comecei a ter mais queries a correr, queries de onde é que elas vieram, de que tipo, e agora imaginem ver isto, tipo 3, 4 gateways ao mesmo tempo é de facto complicado. E por isso a dor é esta. E qual é que é a solução? Pronto, a solução é uma solução bastante simples, na minha opinião, ou seja, passa por o primeiro grande objetivo, e lá está, porque era o primeiro grande objetivo, e outra coisa que eu sempre gostei de fazer é fazer uma boa gestão de expectativas, ou seja, primeiro resolvi o grande objetivo do cliente, que era centralizar os logs. Arranjar aqui uma solução rápida para ele centralizar os logs. Isto não é nada mais do que um script PowerShell, que tem que ser instalado em todos os nodos de gateway, ou seja, se vocês tiverem 10 gateways, têm que colocar este script a correr nessas 10 gateways. Esse script pode estar a correr de minuto a minuto, pode correr de meia hora, pode correr diariamente. Ele não vai pesar nada em termos de CPU. Ele, pura e simplesmente, o que vai fazer é vai à pasta onde estão os logs, vai ver e vai fazer upload desses logs para um blob storage. Na primeira vez que corre, vai fazer upload dos logs todos, por isso vai demorar um bocadinho. Na segunda vez que corre, já só vai pegar nos logs que modificaram desde a última vez que ele correu. Por isso, este é um script que pode estar a correr perfeitamente. Eu não digo minuto a minuto, mas de 5 em 5 minutos e não vai pesar nada, não vai adicionar peso na gateway. Outra coisa que ele faz, deixa-me só iniciar aqui o meu Zoom It. Se conseguir. Percebi que ainda não tinha Zoom It neste computador, desculpem lá que eu mudei de computador. Ok. E a seguir vai fazer outra coisa muito importante, que é ele vai classificar automaticamente todos os logs com a gateway e vai classificar, nomeadamente nos fecheiros dos logs, por data. E porquê é que faz isto? Uma forma depois também de vocês conseguirem, ok, quero só os logs deste dia, ou quero só os logs desta gateway, mas
num cenário de uma grande empresa que quer disponibilizar os logs aos utilizadores que estão a criar que têm a responsabilidade de administrar os seus datasets. Vocês podem até definir segurança no data lake e dar acesso aos logs só da gateway que essa equipa administra, ou só dar acesso aos logs de um cluster de gateways que aquela equipa administra. Não precisam dar acesso a tudo. Por isso, isto é muito importante, estes folders, para, não só por questões de performance, mas também pelas questões depois da organização e de segurança dos dados. Colocando os dados ou seja, este é o primeiro grande objetivo, só isto já é interessante, porque vai centralizar os logs das vossas gateways num sítio central para todas as gateways, e vocês têm um fácil acesso a estes logs sem terem que andar a entrar, remote desktop, a perderem 10, 15 minutos cada vez que querem olhar para os logs. Passa a ser, ok, tenho acesso ao Blob Storage, acedo ao Blob Storage, exploro lá os logs. Ou seja, se vocês puderem fazer isto 10, 20 vezes por mês, tem aqui uma poupança de tempo logo significativa. A seguir, estando os logs num data lake, vem a analítica. Ou seja, vocês conseguem ter aqui soluções de explorar esses dados de uma forma muito mais eficiente. Seja com um Power BI Report, que foi o que eu fiz, diretamente sobre o log storage. Obviamente tem as suas limitações, porque são logs, são muitos fecheiros de logs, são às vezes fecheiros de logs com 200 mega, 300 mega. O Power BI template que eu criei tem ali algumas otimizações para permitir que, imaginem, numa gateway que gera mesmo muitos logs, tem muitas queries, por exemplo, olha, dá-me só os últimos 5 dias ou só os últimos 10 dias. Há algumas settings, por exemplo, para fazer truncate à text column de log, para evitar ter ali uma coluna com milhares de caracteres. Mas ainda assim não é perfeito e pode muitas das vezes haver aqui cenários de explorarem os dados com outras ferramentas muito mais eficientes para este propósito, como Spark, como Custom Data Explorer, ou até mesmo Datamarts, ou uma solução que não é propriamente estar a pôr estes dados todos em memória. Mas, garantidamente, vai ser muito mais fácil fazer isso tendo os dados no data lake do que tendo os dados em cada um destes folders, em qualquer tratamento, em que até é difícil de saber se quer o Gateway ID. Porque, por exemplo, só o facto, esta coisa aqui, muito simples, de descobrir o Gateway ID, não é assim tão simples, porque não existe nenhum fecheiro de configuração que vos diga qual é o Gateway ID. Isto é preciso, o que eu fiz foi, escolho um dos fecheiros, vou buscar as primeiras linhas e infiro o Gateway ID a partir dessa linha. Pronto. A solução, onde é que ela está? Ela está no GitHub. Vamos mostrar como é que isto funciona, ou seja, tem aqui, se for o meu GitHub, Power BI Gateway Monitor, tem aqui uma breve descrição da arquitetura, tem uma documentação, eu não sou de todo a melhor pessoa para escrever documentação, mas tentei, tem aqui uma documentação porreirinha, mostrar-vos como é que vocês fazem para fazer o deploy disto, o que é que têm que modificar, não é nada, ou seja, nada de especial, ou seja, os requisitos para instalarem isto meramente tem que ter um blob storage, um data lake gen 2, com um hierarchical namespace ligado, tem que ter PowerShell 7 para correr os scripts, e depois criarem o storage account, ou reutilizarem, também podem reutilizar um storage account existente. Tem aqui como é que criam. Existe um fecheirinho de configuração, que é este, onde vocês especificam qual é que é qual é que é a conexão para a storage account e que está aqui, qual é a conexão para a storage account e depois em que container é que querem armazenar, qual é que é o folder que querem armazenar. Depois é meramente criarem uma schedule task que vai correr com a periodicidade que vocês quiserem e que vai fazer o upload. Eu também fiz um blog post sobre isto,
explica um bocadinho em maior detalhe o que eu falei aqui. Muito bem, pronto. Então vamos lá aqui à demo. Eu tenho 2 templates, mas vou-vos mostrar um que tem um bocadinho mais dados. Por isso, monitor. Já está. Bem, o template, lá está, Power BI Template vai sobre sobre o Data Lake, lê os dados de todas as gateways que lá tiverem. Neste caso, eu tenho no meu Blob Storage, tenho 3 gateways. Antes de vos mostrar o relatório, mostrar-vos um bocadinho o Blob Storage. Ou seja, este é o Data Lake. Como podem ver aqui, tem neste caso, 5 gateways. Destas 5 gateways, para cada gateway, ou seja, este é o Gateway ID, para cada gateway classifica a informação, portanto, os logs. Eu posso navegar aqui num mês e num dia e ver todos os logs dessa gateway neste dia. E outra source muito importante é os reports, que são os cheirinhos CSV, com a informação sobre as queries e a execução dessas queries e também os system counters da gateway. Já vos vou mostrar o que é que eu faço com isto. E depois também alguma metadata. Uma metadata sobre a gateway, o ID, o cluster, a configuração dos containers. Estes folders não existem localmente na gateway. Isto é criado pelo script. Meramente para classificar os logs de diferente tipo. Mas, como eu vos disse, só isto já é uma grande vantagem, porque vocês conseguem fazer download, conseguem disponibilizar, sem ter que disponibilizar acesso aos servidores, podem disponibilizar acesso apenas à storage account. Ok. Bem, logs. Eu tenho aqui 3 gateways, ou seja, eu estou a olhar para os logs de todas as minhas gateways, não estou gateway a gateway, o que isso também torna isto interessante. Esta página é útil, por exemplo, para detectar spikes. Reparem, aqui uma das gateways, aqui um dos dias que tem de facto muitos mais logs, e consigo ver quais são as gateways, ou seja, esta gateway 1 e a gateway 2 gerou aqui muitos mais logs. Só isto já é interessante, pode ter sido aqui alguma situação anómala, alguma coisa se passou. Algo que eu também gosto e sempre gostei no Power BI, estes Analyze, Explain, Increase, muitas das vezes sem eu ter que andar aqui a perceber, eu posso fazer este Explain, Increase e dar-me aqui, inferir-me aqui algumas coisas que possam justificar esse spike. Eu também gosto muito deste visual aqui, ou seja, este visual eu consigo ver por dia e por hora um heatmap dos logs. Portanto, este dia e hora foi um dia completamente atípico, está vermelho, ou seja, que gerou muito mais logs que o normal. E depois é expor numa tabelinha os logs. Onde é que qual é a utilidade ou a grande utilidade que este report pode ter? É quando há de facto um problema num dataset, e depois vou explicar um bocadinho melhor, mas infelizmente à data 2, isto vai mudar em breve, espero eu, mas à data 2 não existe uma forma muito simples de vocês correlacionarem um dataset refresh com os logs, porque os logs não expõem esse dataset ID, expõem apenas quando os datasets estão em shared capacity e não em premium. Aqui é ao contrário, ou seja, funciona em shared e não funciona em premium. Mas é útil, por exemplo, eu filtrar aqui um dia, filtro este dia, logo escolher um que não tem dados. Portanto, filtro aqui um conjunto de dias, posso filtrar uma hora, e é a única forma que vocês têm muitas das vezes de correlacionar um dataset refresh é pelo dia, pela hora e pelo minuto, ou seja, vocês sabem que aquele dataset refrescou às 23 e às 11h30, então filtram essa hora e vão ter acesso aos logs, aos logs detalhados sobre que estão na gateway.
Outra coisa que também ajuda imenso é meramente focar, porque a Gateway faz aqui logo informação muitas vezes demasiado verbosa, ou seja, coisas que não interessam ao menino Jesus, como costuma dizer. Então, muitas vezes há aqui um foco, eu posso me focar, ok, deixa-me focar nos erros. E aqui sim, filtrando nos erros e filtrando no dia, vocês podem ter aqui, chegar a perceber logo o que é que se passa para um dataset refresh estar a falhar. Ou seja, no online ou no serviço vai-vos dizer error, mas na gateway vai-vos dizer exatamente error porque falhou no single sign-on, ou o service principal expirou, ou o token expirou, e vocês conseguem diagnosticar o problema e resolvê-lo de uma forma muito mais eficiente. E por isso os logs não é muito mais do que isto, ou seja, é meramente dar-vos acesso e olharem um bocado a spikes destes logs. Não há muito mais utilidade a tirarem daqui. A próxima página, esta sim, esta tem aqui muita utilidade. Porque esta vai olhar a um fecheiro que é produzido pela Gateway, que são os report queries. Eu faço ali alguma magia no Power Query para fazer isto apenas uma tabela. Eu pego nos start queries e nos end queries, junto os dois num, e aqui sim tem informação valiosíssima para quando nós estamos a querer perceber o que é que se passa na Gateway. E posso-vos dizer que só com este relatório já tive situações de um cliente com má performance de Gateway a queixar-se, e peço-lhe para ele instalar a solução, e ele mostra-me o relatório e dá logo para fazer um conjunto de perguntas que mata logo o problema da performance. Por exemplo, isto tem aqui duas gateways em que a maior parte dos queries que estão a executar na gateway são direct query. Isto é uma má prática. Ou seja, vocês não, se possível, e se tiverem problemas de performance na gateway, vocês devem isolar as gateways, uma gateway para import e uma gateway para direct query. Porquê? Porque uma query de direct query tem um comportamento completamente diferente de uma query de import. Uma query de import vai gastar muito mais CPU, vai gastar muito mais memória. Uma query de direct query é uma query que vai gastar mais CPU se vocês tiverem muitas queries em paralelo, e facilmente isso pode acontecer. Por exemplo, se isto fosse um relatório de direct query e tiverem, e ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 queries. Se vocês tiverem 10 utilizadores a abrir este relatório em simultâneo, são 160 queries a correr. Aqui também, está um bocado fora do scope desta apresentação, mas há formas de vocês otimizarem isto, por exemplo, evitar quando eu carrego, por exemplo, a indirect query, quando vocês carregam neste gráfico, vai fazer mais 16 queries, e quando carregam outra vez, vai fazer mais 16 queries. Depois, como é que o utilizador tipicamente faz? Carrega, isto começa a demorar, carrega outra vez. Então, de repente, isto gera milhares de queries. E há formas de otimizar, por exemplo, reduzir esta interação, colocar aqui apply buttons para ele só fazer uma vez o query. Logo isto, por exemplo, eu subir aqui muitas coisas de direct query a concorrer com o import, já é um mau indicador. Outra coisa, eu também consigo ver a informação por data source, consigo ver qual é que é a data source com mais queries, que tipo de queries, consigo ver a informação, ok, que tipo de data source está a gateway a consultar, consigo ver o número de queries, o número de requests. É normal o número de requests ser bastante inferior ao número de queries, porque um request pode gerar 5 queries, ou seja, um refresh dataset é um request que vai gerar, se tiver 20 tabelas, 20 refreshes. E logo aqui é informação bastante útil. Depois, estes dois gráficos são também bastante interessantes, porque eu consigo ver ao longo do tempo quantas queries eu tive em total, quantas queries eu tive do total, quantas é que foram refresh, quantas é que foram direct query. Eu adoro este tipo de gráficos porque eu consigo ver spikes, ou seja, aqui alguma coisa se passou aqui. Por exemplo, situações de algum utilizador ou um developer a trabalhar dentro do cliente que se lembrou de pôr um script porque está em premium capacity a fazer refresh ao dataset 10 vezes por minuto. Está mal e infelizmente ainda não há forma de
do administrador de Power BI limitar o número de refresh. Então, a única forma que ele tem é de detectar estas situações, saber que isto aconteceu, saber qual é o dataset e intervir com a equipa que fez esse dataset para o deixar de fazer. Outra coisa interessante é olhando porque nos report queries não só nós temos o texto da query, o servidor, a hora que ele correu, mas também temos alguma informação sobre a duração do query, informação sobre o tempo que ele gastou a escrever para disco, o tempo que ele gastou a fazer upload da informação, e posso olhar, por exemplo, também para tendências sobre isso. E aqui tenho um report, ele tem aqui uns outliers, 4 trilhões, isto não está muito bem. Mas tem aqui um report que consigo ver dia a dia o average, a média de execução de queries em direct query e de queries em refresh, que estão em eixos separados. Mais uma vez, uma query de direct query vai ter tipicamente tempos muito mais baixos do que uma query de um refresh. Ou seja, um refresh pode demorar 1 hora, um direct query habitualmente são queries que correm em segundos. Mas é muito importante, é muito interessante eu conseguir ver estas correlações da evolução. Por exemplo, aqui o direct query, há aqui uma subida e depois uma descida. Isto também são servidores de teste, nem sempre são os mais interessantes para olharmos, mas meramente só olhar para isto permite inferir aqui bastantes coisas. Outro report que eu fiz, muito giro, eu chamei-lhe Gateway Profile, ou seja, este report, o que é que faz? A ideia é eu filtrar uma gateway e conseguir ter uma ideia muito high level de tudo o que se passa nessa gateway. Portanto, eu filtro aqui a Gateway 1 e consigo ver o número de logs, o número de error logs, há aqui muitos erros de uma forma atípica, muitos logs, ou seja, aqui um spike de logs brutal, as queries, ou seja, este é uma réplica daqueles 2 relatórios que vimos aqui, e depois, outra coisa que também existe nos logs de gateways é um reporting, minutos, acho que é em agregados 65 minutos, isto também é configurável, dos system counters. Então eu consigo estar aqui a ver, ok, para esta gateway, o CPU, por exemplo, o CPU nunca andou aqui sempre bastante baixo, ou seja, por exemplo, se isto andasse aqui em 100%, era mau sinal, queria dizer que por acaso este é um valor assim um bocadinho baixo, já tem aqui um bug nisto, mas queria dizer que a gateway, de facto eu se calhar tenho que aumentar o número de cores, ou tenho que fazer um scale-up à minha máquina, porque isto está lento ou não está a conseguir responder porque está com o CPU constantemente colado. E a mesma coisa a nível da memória, ou seja, é muito interessante vocês correlacionarem e verem num único relatório as queries e a memória e o CPU e conseguirem olhar para estes 2 valores no mesmo report. Por último, há aqui um que eu gosto bastante, é uma coisa nova, que aprendi lá está, não está também documentada, que há uns logs que são produzidos, se vocês ativarem os additional logging da gateway, ou seja, a gateway tem uma setting que vocês podem ativar para ele colocar alguns logs adicionais. E um desses logs adicionais é o mashup file, o mashup logging. E o mashup logging antes disso, deixa-me só falar-vos aqui de uma coisa que são mashup profiles, ou seja, cada gateway, quando vocês instalam uma gateway, existem um conjunto de pools. Existe a Direct Query Pool, a Test Connection Pool, e neste caso a Default Pool. A Default Pool é a pool que ele vai utilizar para fazer os refresh dos datasets em modo import. A Direct Query Pool é a pool que ele utiliza para os reports, os datasets estão em modo Direct Query. E há aqui uma setting bastante interessante, que é os Container Max Count. Esta gateway pode executar em simultâneo 40 Direct Query queries e pode executar em simultâneo 16 refresh em import.
E isto é uma setting que existe na configuração que vocês podem mudar. 16 porquê? Porque eu tenho 8 cores e para 8 cores ele deixa executar 16, mas portanto se eu tivesse 32 cores, se calhar já deixava executar 32, mas vocês podem forçar isto. Ou seja, eu posso executar no máximo 16 e se forem direct queries no máximo 40. E porquê que aquele report aqui é bastante interessante? Porque nos mashup logs, ele vai logar, por exemplo, quantos é que ele está a correr naquele minuto e quantos é que estão em espera. Porque o que é que acontece? Quando vocês excedem aqueles 16, aquilo vai para uma queue. E muitas das vezes, já me aconteceu em clientes, por exemplo, ver aqui o max pending count, neste caso aqui está 2, porque é uma gateway de teste, mas esse max pending count tem 100. O que é que isso significa? Se está 100, quer dizer que o servidor até pode ser um mega servidor com capacidade para executar mais queries em simultâneo, mas não está a fazer porque, por configuração, ele está a limitar aquilo a 16. Se está a limitar aquilo a 16, ele vai correr 16 queries e todas as outras vão para uma queue e eu posso ver isso por esse tal max pool pending que está nos mashup logs. E o que eu faço aqui é expor isso ao longo do tempo. Como é que nós estamos em termos de queries a correr em simultâneo, mas também num determinado período, quantos é que estavam pendentes. Ou seja, isto é muito importante diagnosticar. Porquê? Porque vai permitir, por exemplo, vocês saberem, ok, o meu problema é um problema de queue, e tem aqui duas soluções. Ou aumentam a servidor ou colocam mais um nodo para ele conseguir distribuir e paralisar os requests. Normalmente a solução aconselhada é, se estão numa situação em que há aqui um queuing bastante significativo de queries, é adicionarem mais uma gateway, e ele vai fazer com que haja uma distribuição dos logs das gateways. Que já agora essa distribuição é feita de forma random. O que acontece é que se vocês tiverem 4 gateways, ele de forma randomizada, o load balancer vai distribuir as queries, a não ser que vocês configurem uma setting na configuração que é, ok, eu só quero consumir, por exemplo, 50% do meu CPU e sempre que o CPU tiver mais que 50% naquela gateway, ele não vai utilizar, vai assumir que aquela gateway está offline e vai enviar para as outras. Mas por defeito, se vocês não configurarem nada, é meramente random. Isso também é muito interessante de ver. Eu posso andar aqui a clicar nas minhas gateways, posso até fazer, eu não sei se não tenho um gráfico para isso, e ver como é que está em número de queries, como é que está a distribuição. Reparem, a Gateway 1 e a Gateway 2 está quase perfeitamente balanceada. Tem praticamente o mesmo número de queries. Também posso ver isso aqui. Reparem, a Gateway 1 e a Gateway 2 tem não exatamente 16.599 e aqui 16.518. E poderia filtrar um dia, obviamente, e ao filtrar esse dia ver se esse balanceamento está a ser feito de forma correta. Que também é um diagnóstico bastante interessante. Como acontece muitas das vezes, eu tenho 3, 4 gateways e há ali um problema de comunicação numa delas ou em duas delas e na verdade elas não estão a fazer nada, mas o cliente acha que está. E lá está, olhando para os logs, facilmente consigo ver, mas eu tenho 3 gateways e só uma é que está a executar, as outras não estão a receber e não estão a executar nada. Depois, outra página também interessante, é a página que expõe os tais system counters, ou seja, eu consigo chegar aqui, selecionar uma ou várias gateways, cada gateway é uma linha, neste caso, e selecionar um ou mais counters e consigo ter uma percepção do que é que se passa, por exemplo, em termos de CPU, o que é que se passa em termos de CPU da gateway, CPU do sistema, a memória, se a memória está no limite, se não está no limite. Reparem aqui, esta gateway que é a 0380 tem aqui uma utilização bastante mais significativa que as outras, e ter uma perspectiva aqui já é hardware, ou seja, o que é que se está a passar naquela máquina, não tem nada a ver propriamente com a gateway, e que também, o que é que acontece, e há muitos clientes que fazem isto, que é ter
na mesma gateway a correr diferentes motores, seja a gateway Power BI, a gateway do Data Factory, que também não é nada recomendado. E o que é que pode acontecer? Vocês até veem que a gateway CPU % está baixa, o system CPU está alta, porque é outra coisa que está a correr. Aqui não há detalhes sobre o que é essa outra coisa, mas conseguem inferir isso por aqui. Outra coisa que vos queria mostrar sobre o relatório, outra grande utilidade destes logs, é fazerem aqui troubleshooting. Deixa-me mostrar o que é que eu quero dizer com isso. Eu tenho aqui um dataset, e eu vou aqui ao dataset, vou ao refresh history, e há aqui um erro, ou seja, falhou este refresh. Ou seja, aqui é tipo unable to connect to data source. Aqui, por acaso, aqui até me diz o detalhe, o que é que se passou. E há aqui uma propriedade muito gira, que é este request ID. Este request ID, vocês podem copiá-lo, podem ir ao relatório, e há aqui, nesta página de requests, existe aqui um filtro que é request ID, podem filtrar e procurar por aquele request ID. Okay? Filtram e conseguem perceber e ver os logs daquele request, daquele refresh que falhou, o que é que se passou. Ou seja, consigo logo ver aqui, de facto, que há aqui muitos logs, e alguns aqui há de estar um log a dizer que o que falhou foi porque o servidor de SQL não estava ligado. Reparem que tem muito mais detalhe, em comparação com não consigo. Em comparação com o que está desculpa que eu não consigo fazer zoom it, mas tem muito mais detalhes sobre qual é que é o servidor, que ele está a ligar, ou o tipo de autenticação. Para aquele refresh ele fez 115 logs. E consigo ver rapidamente esses logs. E agora vocês perguntam, ok, mas eu também gostava de ver para os que correram bem. E aqui, infelizmente, o request ID não é exposto. Como é que vocês conseguem chegar ao request ID? Eu no GitHub coloquei lá um exemplo, tem aqui um scriptzinho em que vocês apontam para o workspace, apontam para o dataset e utilizam uma API que é a API de get refreshes. Deixa-me executar isto. Então, ok, cá está. Autenticam com a vossa conta. E na API, aqui sim, não me perguntem porque é que aquilo não é exposto, eu acho que devia, mas não é. O Zoom está-me a traiçoar. Mas aqui sim tem o request ID. Ou seja, este aqui completou com sucesso, tem aqui o request ID e podem pegar nele e vão ao relatório, filtram por aquele request ID e este vai-vos dar uma informação bastante gira, que é este request ID gerou 289 logs, tudo information e warnings, nada de erros, correu a esta hora e gerou 5 queries. 5 queries porquê? Porque aquele dataset tem 5 tabelas. E vocês podem ver aqui a informação desses 5 queries, em que servidor é que foram, a Power Query desses 5 queries, conseguem ver o tempo em milissegundos que gastou, conseguem ver os bytes do spooling, que é o spooling é a gateway, escreve primeiro para disco antes de fazer upload para a cloud. Ou seja, tem aqui informação bastante interessante sobre o refresh e o que é que se passou no refresh, que vocês podem simplesmente filtrar e perceber para um refresh e fazer aqui algum também troubleshooting, por exemplo, de uma má performance, perceber, ok, qual foi a query que demorou mais, qual foi a query que demorou... E também existem outras formas de fazerem isso, para fazer o profile do dataset refresh, mas só olhando para as gateway logs também podem fazer aqui algum troubleshooting que, tendo uma solução como esta instalada, vai ser muito mais rápido do que estar aqui a fazer traces ao dataset para analisarem o que é que se passa no refresh. Qual é o problema? O problema é que isto é tudo muito bonito se estiver a fazer sobre um dataset que está em shared workspace, se não tiver em premium. Se ele tiver em premium, não dá. Basicamente, não dá porque
porque se pegar aqui num destes datasets, este request ID que aparece, ele nem sequer existe log dele. É um problema na forma como o log é feito, porque a infraestrutura onde corre o dataset é diferente, mas infelizmente não dá. Ou seja, quando estamos a falar de premium, para vocês fazerem troubleshooting dos vossos dataset refresh, neste momento não há, a melhor forma é simplesmente filtrar a data, filtrar a hora, filtrar o minuto e perceber e olharem aos logs e às queries que correram nessa hora. Bem, antes de passarmos aqui às perguntas, ou seja, troubleshoot, já falei-vos um bocadinho sobre os relatórios. Sobre o Power BI Template. O Power BI Template, eu queria deixar aqui duas notas importantes. Okay. Existem dois templates no GitHub. Existe o Power BI Gateway Monitor. Existe. Um zoom. Não sei como é que vou aumentar isto, mas existe o Power BI Gateway Monitor PBT, que é o normal. Se vocês abrirem, ele vai-vos perguntar, ok, em que data lake é que está a informação. Se calhar é mais fácil ir aqui ao meu GitHub, que eu acho que tenho isso aqui. Tem. Ele vai abrir e vai perguntar, ok, onde é que está a informação, em que data lake, o tal number of days, que se vocês tiverem uma gateway com muitos logs, pode fazer sentido vocês colocarem aqui, por exemplo, 10 ou 15, ele só vai buscar os logs dos últimos 10 dias, ou seja, o refresh não vai ler aqueles fecheiros todos, um ano de dados, ele vai simplesmente ler os últimos 10, 5 dias. O Max, por defeito, ele lê tudo, não precisam de parametrizar. Este Max Text Log Text Length é um truncate às colunas de texto. Por defeito é 1000, podem aumentar ou podem diminuir. Isto é para também otimizar o tamanho do dataset. Lá está, numa gateway muito grande, se não tivesse aqui o default a 1000, acabava com um dataset de 500, 1 GB, e não queremos isso. O log filters é para, por exemplo, só filtrar os cheiros de log ou os cheiros de erro, principalmente, mais uma vez, em clientes de grande dimensão. Eu posso nem sequer querer saber dos log files, porque ali só está a informação de pings e de test connections. Eu só quero olhar aos erros. Ele tem aqui depois na documentação, explica um bocado o que é que vocês podem parametrizar. E as gateway filters também é muito interessante porque, por defeito, vai buscar informação de os dados de todas as gateways, mas vocês podem pôr aqui, separado por vírgula, os gateway IDs que querem considerar. Isto pode ser giro para, por exemplo, terem um template para múltiplas equipas, em que cada um só vê os logs das suas gateways. Por último, também existe um outro template, que é o From Disk. O From Disk é exatamente o mesmo template, só que este aqui é útil para quando eu não quero instalar nada dessa porcaria, dos PowerShell, nada disso, mas eu achei muito giro esse relatório que tu mostraste e eu gostava de usar isto com os logs da minha gateway. Ou até nem me importo de exportar os logs para o lado, por exemplo, imaginem uma coisa deste género. Já mostro. Eu até faço aqui um export dos logs das gateways para uma pastinha ao lado e agora quero usar o teu template sobre estes logs. Então, o From Disk o que faz é igual ao outro, só que em vez de especificarem uma storage account ou um data lake, vocês vão especificar, ok, onde é que estão os logs. Pode ser até o próprio o caminho para os logs da gateway no disco, que é uma pasta que está no seu Windows System Profiles, qualquer coisa. Por isso, se vocês quiserem só utilizar o template, podem o fazer, têm que abrir este From Disk. O que vão ver, o que acontece é que no template utilizo uma técnica que se chama File Proxy para
abstrair de onde é que vêm os fecheiros. Então é o mesmo template, eu depois simplesmente comento e descomento se os fecheiros vêm do Data Lake ou se os fecheiros vêm do File System. E com isto, o relatório, ou seja, isto é o que vocês têm no final. A forma como vocês montam isto. E eu sei que já não estamos aqui com muito tempo e queria abrir aqui a questões, mas no GitHub, no repositório de GitHub, tem aqui a explicação detalhada de tudo aquilo que vocês têm que fazer, basta seguirem. Se faltar aqui alguma coisa na documentação, se acharem isto confuso, enviem uma mensagem, LinkedIn ou e-mail. Eu vou tentar pôr isto um bocadinho mais fácil de entenderem, mas eu fiz um esforço para que seja qualquer pessoa consiga fazer o setup da solução. Mais uma vez, precisam de um blob storage, podem reutilizar um já existente ou podem criar um novo. Criação de um blob storage, basta terem acesso a uma subscrição da Azure, tenham atenção para ativar o Hierarchical Namespace. Necessitam ter PowerShell 7, existem duas dependências com os dois módulos da Azure, o AZ Account e o AZ Storage, e depois apenas têm que mudar o ficheirinho de configuração. Mudando o ficheirinho de configuração, é colocar lá o acesso à Blob Storage, o sítio onde estão os logs. Por defeito, os logs vão estar, se vocês não mudarem nada, vão estar sempre nesta pasta, não têm que mudar nada disto. E se não quiserem mudar o container, nem o root path onde os logs são escritos, não têm que mudar absolutamente mais nada. No final, é colocarem um schedule task e periodicamente esses logs vai ser feito o upload para a storage account. Eu gosto de terminar com isto, uma coisa que eu roubei do meu colega Alex Powers, que é isto, muitas das vezes não é aquilo que vocês sabem, é aquilo que vocês sabem que é possível fazer. Por isso, eu sei que muitas destas coisas para muitos de vocês, códigos e scripts, é uma coisa complicada, mas garantidamente há um parceiro, há um consultor, há alguém da empresa que vos pode ajudar a fazer o setup disto. O que é importante, aquilo que é para mim mais importante passar é a utilidade que isto pode ter. Okay? Primeira utilidade, armazenarem os logs. Segunda utilidade, tirarem ali alguns insights. Eu mostrei-vos aqui alguns exemplos daquilo que vocês conseguem fazer com esses logs e inferir coisas como o que é que se está a passar nas gateways, que é tudo muito bonito quando tudo corre. Quando as coisas começam a dar para o torto, terem este tipo de analítica ajuda imenso a perceber que, ok, eu tenho a minha gateway com problemas de performance porque dupliquei ou tripliquei o número de queries que está a acontecer. E lá está, quando vocês estão numa empresa em que vocês são uma equipa de desenvolvimento, é tudo muito bonito também. Quando vocês estão numa empresa em que tem 1.000, 2.000 utilizadores e desses 1.000, 2.000 utilizadores há 100 que estão a criar coisas e vocês não controlam, de repente podem acontecer coisas estranhas e por isso ter analítica sobre essa informação é de facto compensador. Assim, dito isto, abri aqui a questões e pronto, espero que seja útil, usem, deem-me feedback, é algo que eu tenho ultimamente me envolvido bastante com clientes, com problemas de gateways, é de facto um problema no produto, no Power BI, não existe nada out of the box para monitorização de gateways, isto é um pouco um fill the gap, até que essa solução vai existir e garantidamente vai ser feita, mas pronto, espero que isto seja útil e pronto, eu abri aqui a questões que tenho. Rui, queres fazer aqui unmute? E eu vi aqui uma questão do Rui Caio e questionar. Posso tentar explicar, Rui. No nosso caso em particular, não é, a performance do gateway não está posta em causa, embora eu também tenha já alguma análise sobre os logs.
onde nós estamos a ter problemas é no peso que isso está a provocar na nossa infraestrutura, ou seja, no acesso à internet, que é partilhada com outros serviços, e um refresh de um data flow que alguém implementou pode estar a transportar gigabytes diariamente, várias vezes, e que está a provocar constrangimento. Portanto, no resto da infraestrutura, o gateway pode bem com aquilo e não tem queries pesadas, não é isso que está em causa. É mais medir, e eu acabei por não conseguir perceber se há aí algum desses gráficos que mede a quantidade de informação. Por acaso não tem nenhum gráfico, mas a informação tem aqui uma informação que pode ser interessante, que é o disk read e o disk write em bytes. Ok, é isso que eu estou a tentar medir também no que eu tentei implementar. E tinha uma questão, isso é medido, ou seja, é o volume de tráfego que chega ao adaptador de rede do gateway e depois o que também é enviado para o outro lado, ou seja, um data flow de 10 GB vai contar no fundo 20 GB. É essa a leitura correta? Eu diria-te com 90% de certeza, não tenho 100%, que ali estes bytes que estão lá no relatório não é de rede, é os bytes de escrita do post-pooling, para o disco. Okay. Não vai ser os bytes de rede. Aí já é. Eu até não creio sequer nos system counters reportados pela Gateway que isso seja recolhido. Isso é mesmo no system counter do próprio servidor. Podem recolher para perceberem os bytes que são enviados e os bytes que são lidos. Mas não conseguimos fazer a segmentação por dataset, por source? Aí, aqui também não, ainda. Ou seja, isto é um gap conhecido, tem a ver com a metadata dos logs, lá está, é daquelas coisas que também me parece simples. Posso já dizer que era para ser lançado, era para ser corrigido este mês, não foi? Houve uma regressão e teve-se de voltar atrás. Acredito que nos próximos meses que será resolvido. Ou seja, o que é que vai acontecer? Nestes relatórios de reportes, nestes CSVs, vai passar a aparecer lá o Dataset ID ou o Dataflow ID. E isto já vai permitir fazer uma correlação com o dataset. Neste momento, é possível vocês o fazerem por aquele request ID se não tiverem premium. Se tiverem premium, aquele request ID nem sequer vai aparecer nos logs, infelizmente. Digamos, é um by design e bug ao mesmo tempo. Tá, obrigado. Já agora, já que falas nisso também da rede, existe uma otimização na Gateway que, da minha experiência spooling, é recomendado e tenho visto ganhos significativos na performance, que é não está ligado por defeito, há de haver aqui algum drawback, mas existe uma setting na Gateway que é o Stream Before Request Complete, que vocês podem colocar a true, por defeito está false. O que é que isto faz? Ele, em vez de, quando vocês estão a fazer um refresh, principalmente em refreshes pesados, com muita lógica de Power Query, ele vai serializar a informação toda para disco, seja assim por defeito, e depois é que vai mandar para a cloud. Se estiver em streaming, ele vai fazer isto em batches, em streams, ou seja, ele vai fazer, vai estar, à medida que vai aplicando as transformações, vai escrevendo tipo em chunks e depois pega nesse chunk e manda para a cloud. Isto também pode eventualmente otimizar a questão do tráfego. À partida não vai reduzir, ou seja, se tiveres 25 GB, esses 25 GB estiverem aqui para a cloud, eles vão, mas se calhar não vão num único request. Ou seja, vai diluí-los ao longo do tempo. De qualquer forma, um Dataflow, se estiver a fazer refresh de 25 GB e a fazer esse upload, eu diria que se calhar deveria-se pensar aqui em alternativas para esse Dataflow, ou seja, incremental refresh. A questão é que é o cliente que o criou e que tem acesso a usar o gateway para. É claro que educando o cliente que nós conseguimos otimizar, como é óbvio, mas
até chegarmos aí, eles vão ter que ter o refresh a funcionar. E eu estava a tentar medir, a tentar perceber de onde é que vinha o problema. O objetivo era mais esse. Sim, sim. Infelizmente, parte de network eu acho que não vais ter nenhum log específico para isso, aí já é mesmo mas também é fácil, ou seja, é obter esses performance counters do servidor e logar essa informação também e depois incluir num relatório que estejas a construir. Ok, obrigado. Ora bem, por aqui, bem, aqui mais alguma pergunta? Não, pelo menos no chat não vejo aqui nenhuma questão. Alguém quer fazer aqui unmute? Se não, pronto, estar, agradecer mais uma vez aqui a presença e obrigado. Por isso, algum feedback tenham, partilhem, está bem? Eu vou depois partilhar, fazer upload da apresentação para o YouTube. Tem aqui alguém a levantar aqui a mão. Quem é que está a levantar a mão? Marcos, queres fazer unmute e... Já foi por lapso. Ok, pessoal, obrigado a todos. Vamos então fechar. Um abraço. Obrigada. Só impecável. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Muchas gracias.